Já estamos de volta e agora você confere uma conversa que eu gravei com o pesquisador Alexandre Machado sobre as pesquisas de uma vacina contra o coronavírus desenvolvida aqui em Minas Gerais. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Vacinas, INCTV, realiza várias pesquisas para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Esta é uma rede formada por laboratórios de diversas instituições, entre elas a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Um desses estudos tem como objetivo o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus, por meio de uma técnica desenvolvida pelos grupos de imunopatologia e de imunologia de doenças virais da Fiocruz Minas. Elaborado pelo pesquisador Alexandre Machado, o método utiliza vírus da influenza para gerar resposta imunológica contra o coronavírus. E é ele com quem nós vamos conversar agora. Boa tarde, Alexandre, seja bem-vindo. Muito prazer receber você aqui no De Bem com Você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, sou eu que agradeço o convite. Alexandre, eu queria começar pedindo para você explicar melhor para a gente, né, como que é o desenvolvimento dessa vacina, já que ela é uma vacina bivalente, né? Perfeito. O que nós utilizamos é o vírus da gripe. Nós modificamos o vírus geneticamente de tal forma que ele não cause doença. E nós inserimos parte do material genético do coronavírus, de tal forma que quando a pessoa for vacinada, ela vai ter resposta imune protetora, tanto contra o coronavírus, né, o SARS-CoV-2, quanto contra o influenza. Então, a ideia é que a pessoa seja vacinada contra duas doenças no mesmo momento. Alexandre, isso deve acontecer da mesma forma que já acontece na vacina da influenza, uma vez por ano? Bom, ainda não sabemos, mas nossa ideia é que seja sim, que todo ano nós possamos revacinar os pacientes. E quanto tempo leva essa pesquisa, né? Eu quero até te fazer essa pergunta para chegar num outro aspecto, que são as pesquisas envolvendo as vacinas do coronavírus que já foram aprovadas e estão sendo aplicadas no mundo inteiro e aqui no Brasil, né? Mas essa pesquisa de vocês, ela vai obedecer o tempo regulamentar, digamos, o tempo normal de uma pesquisa? Nós acreditamos que sim. Então, acho que algumas coisas têm que ser levadas em consideração. Primeiro, a importância em se investir em ciência no Brasil e nas parcerias entre as academias e as instituições privadas. Por quê? Por que as vacinas, né, que estão sendo utilizadas agora no mundo afora chegaram tão rápido? Porque elas tiveram recursos financeiros. Então, é fundamental investir em pesquisa para que, quanto mais recursos, mais rapidamente nós desenvolveremos nosso produto. É importante salientar que nosso projeto também é feito em parceria com o Instituto Butantan, que é o produtor nacional das vacinas contra a influenza. Então, nós já temos uma parceria com uma instituição pública que será capaz de produzir a nossa vacina para utilização em campanhas de vacinação. Uhum. E você citou aí as campanhas de vacinação. O Brasil é referência mundial nisso, né? Só que nesse caso especificamente, eu quero até aproveitar a sua presença aqui, porque é uma fonte que pode nos explicar melhor sobre imunização. Então, eu quero aproveitar a sua participação para perguntar tudo que a gente tiver de dúvida a respeito de vacina. O Brasil, apesar de ser referência, nesse caso específico do coronavírus, a gente está atrasado e a gente corre o risco de não conseguir atingir, por exemplo, aquela imunidade de rebanho? E aproveitando, queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que é essa imunidade de rebanho. A imunidade, o termo imunidade de rebanho, entende-se pelo seguinte: você tem uma parcela da população que já está imunizada, então ela serve como barreira à propagação do vírus. É como se se o vírus tentar infectar pessoas que já estão com resposta imune desenvolvida, elas não vão adoecer e não vão transmitir o vírus. Consequentemente, quem entrar em contato com elas não vai adoecer. Essa é a ideia da imunidade de rebanho. Com relação ao estar atrasado ou não, essa é uma questão bastante sensível do ponto de vista de saúde pública e política, né? O que nós sabemos que eu posso falar é que as negociações estão sendo feitas com os países, né, que estão fornecendo os primeiros lotes de vacina,
a fim de que a população seja vacinada o mais rápido possível. Uhum. E você citou aí inicialmente a questão do investimento em ciência, em conhecimento científico e tudo mais. É importante dizer também que na questão dessa vacina, as pessoas, os cientistas do mundo inteiro, e creio que aqui no Brasil não tenha sido diferente, não precisaram começar do zero porque já teve a SARS-CoV-1, né, que foi o coronavírus. E hoje nós estamos vivendo essa onda da pandemia, que é o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus. Então, isso, de certa forma, facilitou o trabalho de vocês, de pesquisa? Bom, no caso, nós não tínhamos nenhuma experiência em coronavírus, mas nós já havíamos utilizado influenza para desenvolver outros vetores, inclusive contra doenças bacterianas. Nós temos resultados muito interessantes em vacinas bivalentes contra a influenza e a pneumonia causada pelo Streptococcus pneumoniae, que é o principal complicador nas infecções pelo vírus influenza. Muitos idosos, muitos pacientes morrem não em consequência de uma infecção direta pelo vírus influenza, mas pela infecção bacteriana secundária. Então, essa expertise tem nos ajudado a desenvolver a nossa vacina contra a Covid-19. Uhum. E aí agora me surgiu uma dúvida, o formato do coronavírus que está na cabeça de todo mundo, é aquele formato como se fossem espinhos, né? O vírus da influenza que vocês estão trabalhando para fazer uma vacina ambivalente, no caso, ele tem a mesma forma ou é um vírus diferente? Não, ele é diferente. Ele tem a estrutura do influenza. Nós modificamos uma proteína desse vírus, na qual nós inserimos um pequeno pedaço do material genético do coronavírus. Então, ele é o que nós chamamos de quimera. Ele nem tem um aspecto do vírus influenza selvagem, né? Nem tem um aspecto, evidentemente, do coronavírus. Ele é uma espécie de híbrido, sendo que ele se parece mais com influenza do que com coronavírus. Uhum. Em relação a essa vacinação do coronavírus, por exemplo, a pessoa que já teve o coronavírus, ela precisa aguardar algum tempo até ela ser imunizada ou ela já pode, assim que tem o diagnóstico de que não tem mais a doença, ela já pode ser imunizada? Essa é uma questão que eu não saberia te informar diretamente. Eu acho que é uma situação ainda muito nova. Então, provavelmente, a própria comunidade científica ainda se questiona quanto a isso. Qual o momento ideal de uma pessoa que já teve coronavírus se vacinar? Mas eu posso te adiantar o seguinte, eu já conheço pessoas que tiveram coronavírus, inclusive tiveram Covid-19, inclusive quadros sintomáticos que foram vacinados, já receberam vacinação por serem profissionais de saúde. Então, posso te falar que isso não tem sido um obstáculo. Alexandre, a gente não sabe também, né? A comunidade científica, imagino que não saiba ainda, o tempo de duração dessa imunidade, né? É a grande pergunta, é a pergunta de $1 milhão. O que tem observado é que a imunidade em pacientes infectados, sobretudo aqueles que tiveram quadros mais brandos, cai ao longo dos meses. Os anticorpos detectados na circulação, o que nós chamamos anticorpos neutralizantes, diminui. Mas atenção, não quer dizer que o paciente esteja desprotegido. Nós não entendemos ainda os mecanismos de resposta imune à infecção. Então, pode ser que ao entrar em contato uma segunda vez, o organismo já esteja mais apto a reconhecer o vírus. É como você entender, como se fosse um exército que tivesse sido atacado pela primeira vez. Então, ele está despreparado para a estratégia do inimigo. Se ele for confrontado ao mesmo inimigo uma segunda vez, ele já conhece a estratégia para combatê-lo. Então, por exemplo... perdão, pode continuar. Então, consequentemente, ele responde mais rápido e responde melhor. Mas ainda é uma questão que se debate na comunidade científica. Imagino que também seja debatida a eficácia dessa vacina diante dessa nova cepa do vírus, né, que foi encontrada agora no mundo. Ao que tudo indica, são várias variantes que têm aparecido. E lembrando que o vírus é um organismo, por mais que a gente não possa falar que ele seja vivo, né, do ponto de vista canônico, ele é uma estrutura fascinante e ele evolui. Ele evolui exatamente para escapar da resposta imune do hospedeiro. Mas atenção, não tem nenhum dado que informe que
que as vacinas disponíveis sejam ineficazes ou menos eficazes contra essas variantes. O que se sabe é que elas são mais transmissíveis. O que eu quero dizer com isso? É que uma pessoa infectada por essas variantes que estão aparecendo no mundo afora, inclusive no Brasil, tem maior facilidade de transmitir o vírus. Daí a importância da manutenção do isolamento social. Sim, e além da importância da manutenção do isolamento, eu queria que você reforçasse para os nossos telespectadores. A vacina, desde que ela é aprovada pela Anvisa, isso significa que ela é segura, né? Significa que ela passou por um crivo sério de avaliação clínica e que a nossa agência de vigilância sanitária julgou após fazer o julgamento dos resultados, né, a avaliação, julgou que são suficientemente sólidos para garantir que a vacina seja segura e eficaz. E o fato da Coronavac ter apenas 50,4% de eficácia, isso significa que não dá para barrar a transmissão, já que vai ter que imunizar um número enorme de pessoas? Bom, falar sobre vacinas, né, de empresas é um assunto muito sensível, no qual tem que ter muito critério em falar. Significa, sabe-se que muitas vacinas não têm eficácia de 100%, mas considerando o panorama global da questão da Covid, uma vacina que seja capaz de conferir mais de 50% de proteção, que é o mínimo recomendado pelo OMS, é uma vacina na qual vale a pena se investir. Vamos só fazer um parênteses, né, Alexandre? É o mínimo considerado neste caso de pandemia, mas em casos normais é de 70%, correto? Olha, a própria vacina contra a influenza, ocasionalmente, ela não chega a 70% de eficácia. Sim. Isso depende do ano e depende da cepa que foi usada na formulação vacinal e na cepa que está circulando. Não obstante, o impacto da vacinação do influenza, mesmo quando seja menos de 70%, é muito grande na população, reduzindo o número de óbitos, o número de internações. Mesmo com o início da vacinação, as pessoas não podem abandonar aquelas medidas, como você mesmo falou, não pode abandonar o isolamento, não pode abandonar o uso das máscaras, de álcool, etc. Não pode se aglomerar. Queria que você explicasse o motivo disso. Bom, primeiro que vacinação não é mágica, não é? Então a gente tem que pensar que primeiro que nós temos toda uma série de protocolos de vacinação no qual as pessoas não serão vacinadas ao mesmo tempo. Então será necessário ver, não é, a queda da transmissão do vírus, a redução do número de internações, a redução do número de casos graves, a fim de que o mundo volte a um novo normal. Eu digo a um novo normal porque nunca mais o mundo será como antes. Porque a pandemia nos ensinou está nos ensinando de forma dolorosa uma série de coisas, né? A importância da higiene, a importância da vigilância epidemiológica, a importância da ciência, da saúde, da educação, porque o próprio isolamento social, as próprias medidas de controle junto à população passam pela educação. Então, eu tenho expectativa de que, após esse pesadelo que dura há mais de um ano, nós possamos sair para um mundo melhor, mais consciente e que valorize mais tanto esse tripé tão importante, que é a saúde, a educação e a ciência. Alexandre, eu agradeço muito a sua participação. Tem mais alguma coisa que eu não te perguntei sobre esse assunto que seja importante a gente destacar, levar ao conhecimento das pessoas? Claro, claro. Eu acho importante lembrar que nós tivemos apoio do governo federal para o desenvolvimento do projeto, né, o CNPq, o Ministério da Ciência e Tecnologia, né, a FAPEMIG. Então, nós tivemos aportes financeiros para o nosso projeto. Mas ainda é importante ter mais recursos. Então, é importante que o Brasil entenda que ciência não é gasto, é investimento. E que as maiores economias do mundo, os maiores PIBs, investem pesado em ciência. Por que nós tivemos vacinas dos Estados Unidos, da China e da Inglaterra? Porque são países que investem em ciência.
investem e têm parcerias entre a indústria e a academia. E eu gostaria de finalizar lembrando que um projeto ele não é simplesmente de um pesquisador ou de pesquisadores. Aliás, inclusive, quem capitaneia o projeto no geral é o Dr. Ricardo Tostes Gazinelli, que é o líder do grupo. Eu sou responsável pela parte do vírus influenza especificamente. E gostaria, nesse momento, de prestar homenagem aos estudantes de pós-graduação, porque são eles que estão na linha de frente desenvolvendo os trabalhos na bancada, né, os experimentos que geram os dados que nós utilizamos nos nossos projetos. Então, daí a importância de que o governo, né, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, mantenham as bolsas desses estudantes, aumente o número de bolsas e valorize esses profissionais, porque, antes de mais nada, um aluno de pós-graduação é um profissional formado numa faculdade. Inclusive são os futuros mestres e doutores aí que o Alexandre está falando. São pesquisadores, são pessoas que escolheram, ao se formar, não necessariamente ir para o mercado de trabalho, mas ficar trabalhando no ambiente acadêmico, dentro das faculdades, trazendo aí inovações, descobrindo novas fórmulas de tornar a nossa vida melhor, mais saudável. É isso, Alexandre? Exatamente, são como pedras preciosas que são lapidadas pelos orientadores. Então, o grande mérito é deles. A nossa função é ajudar que eles consigam chegar ao objetivo final da carreira deles, que é uma posição numa faculdade, num centro de pesquisa, ou mesmo na iniciativa privada. Por que não, não é? Exatamente. Eu acho que não deve haver esse hiato entre a academia e as empresas. Muito antes, pelo contrário, nós temos que fortalecer esses vínculos para que o país se torne forte. E é importante lembrar que, desde a época de Thomas Hobbes, né, que escreveu o Leviatã, né, que é considerado o marco do pensamento absolutista, ele tem uma citação muito importante, né, que, resumidamente, ele diz que conhecimento é poder. E eu citaria também Sun Tzu na Arte da Guerra, que nos coloca, né, não traduzindo literalmente o texto, de que antever as ameaças antes que as concretizem, né, estar atento aos movimentos do inimigo antes que ele possa nos atacar, é fundamental para as vitórias. E aquele que conhece a si mesmo vencerá 50% das batalhas. Aquele que conhece o inimigo vencerá outros 50%. Aquele que conhece a si mesmo e ao inimigo vencerá todas as batalhas. Então, nós temos que conhecer ao nosso país, desenvolver a nossa ciência e estar sempre monitorando os patógenos em geral, não somente os vírus, para que nós possamos estar adiante deles, para evitar que futuras pandemias, a exemplo do que está acontecendo agora, ocorram no futuro. É isso, Alexandre, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por esse momento de divulgação científica, trazendo essas informações para a gente, e no que precisar aí pode contar com o nosso programa para ajudar aí nessa caminhada da ciência, que é muito importante para todos nós. Muito obrigada. Sou eu que agradeço a oportunidade e a chance de divulgar um pouco a ciência do Brasil. Muito obrigado e tenha uma boa tarde. Boa tarde, um abraço. Bacana, né, gente? Muito esclarecedora a fala dele, ajuda bastante a entender esse momento que a gente está vivendo. Bom, mas a gente continua falando disso daqui a pouco, porque agora nós vamos para o intervalo e na volta a nossa conversa será ao vivo com o geriatra Estevão Vale.